Em um mundo onde o tempo avança implacavelmente, surge uma pergunta natural. O que distingue aqueles que murcham com os anos daqueles que continuam a brilhar, cheios de energia e vitalidade, mesmo na velhice? A resposta reside não apenas na sorte ou predisposição genética, mas também em decisões conscientes, acessíveis a todos. Neste estudo sobre longevidade e um estilo de vida ativo, serão reveladas 5 lições-chave, apoiadas por histórias reais e sabedoria testada pelo tempo. Os espectadores são convidados a ficar até o final para descobrir como esses princípios podem mudar seu futuro, permitindo não apenas prolongar a vida, mas também preenchê-la com significado e alegria. A primeira lição é dedicada à sede insaciável por conhecimento. Curiosidade e desejo de aprender são forças poderosas que mantêm a mente e o corpo em forma, envolvendo-os em uma vida ativa, independentemente da idade. Você já conheceu pessoas cujo olhar se ilumina ao mencionar um hobby favorito, mesmo quando já passaram dos 90 anos? Imagine uma pessoa que, em seus anos dourados, aprende com entusiasmo um novo hobby, adquire uma habilidade útil ou explora o mundo com curiosidade infantil. Esta não é apenas uma peculiaridade adorável, mas uma prova clara de que o aprendizado contínuo é a chave para a vitalidade e a longevidade. Parar de buscar conhecimento é perigoso, pois leva à estagnação intelectual, como se acelerasse o tempo. Ao mesmo tempo, uma mente ativa, insaciável por compreensão, tem uma capacidade surpreendente de manter a juventude do corpo e a força do espírito. Lembre-se de figuras notáveis do passado, como Benjamin Franklin, cuja curiosidade insaciável foi a força motriz de sua vida até a velhice. Aos 70 anos, quando a maioria das pessoas já está desfrutando de um merecido descanso, Franklin continuou seus experimentos inovadores com eletricidade, buscando desvendar os mistérios do raio e inventar o para-raios. Sua busca incessante por novas descobertas não apenas teve um enorme impacto no curso da história, mas também manteve sua agilidade mental, propósito e uma profunda conexão com o mundo ao seu redor. Como exemplo da atualidade, podemos citar Nola Ox, residente do estado do Kansas, que aos 95 anos realizou o que muitos considerariam impossível. Em 2007, ela obteve um diploma de bacharel, estudando ao lado de alunos décadas mais jovens, e depois continuou seus estudos de pós-graduação. A história de Nola não é apenas inspiradora, mas serve como um lembrete de que o aprendizado não tem data de validade. Sua determinação inabalável de crescer intelectualmente alimentou seu senso de propósito e manteve sua participação ativa na vida. Como um aviso, deve-se notar: para viver uma vida longa, cheia de significado e cores vivas, é necessário estar constantemente em um estado de conhecimento. O cérebro humano é uma ferramenta poderosa, capaz de formar novas conexões neurais, mesmo na idade adulta, o que é confirmado por pesquisas científicas. Participar de atividades que estimulem a atividade mental, como ler, resolver quebra-cabeças ou aprender um idioma estrangeiro, pode retardar o declínio da função cognitiva e melhorar o estado geral. No entanto, a essência não está apenas na educação formal ou no aprendizado sistematizado, mas também no desenvolvimento da curiosidade. É importante fazer perguntas sobre o mundo ao seu redor, familiarizar-se com a literatura sobre tópicos antes desconhecidos, assistir a documentários, participar de palestras e entrar em discussões com pessoas cujos pontos de vista diferem dos seus. Cada ato de descoberta, mesmo o mais insignificante, é como combustível, mantendo o fogo da energia vital. A curiosidade não apenas preserva a juventude, mas enriquece cada momento, transformando os dias comuns em oportunidades de admiração e desenvolvimento. Fortalece a resiliência às mudanças da vida, ajudando a se adaptar a elas com dignidade e entusiasmo. Independentemente da idade, seja 25 ou 95 anos, o desejo de conhecimento é a chave para uma vida plena. Portanto, é necessário abraçar o desconhecido,
buscar novas ideias e permitir que a curiosidade se torne a força motriz de uma vida rica. O segundo princípio importante da longevidade afirma: mova-se como se sua existência dependesse disso, pois é isso que acontece na realidade. Um dos inimigos mais traiçoeiros de uma vida longa, especialmente após a marca dos 80 anos, é a inércia física. Basta se deixar levar por um estilo de vida sedentário para que o corpo comece a perder terreno de forma constante, perdendo força, flexibilidade e energia vital. A inação não é apenas um estado passivo, mas uma contribuição ativa para a deterioração da saúde, enfraquecimento do tecido muscular, rigidez das articulações e diminuição da resistência cardiovascular. Os fatos mostram que a falta de movimento está intimamente relacionada a uma série de doenças relacionadas à idade, desde doenças cardíacas até o declínio da função cognitiva. No entanto, há também uma notícia inspiradora. Manter-se ativo não exige que uma pessoa realize feitos esportivos incríveis ou treinamentos exaustivos. Trata-se, acima de tudo, de integrar o movimento intencional e prazeroso ao tecido da vida cotidiana, escolhendo atividades que ressoem com paixões e preferências pessoais. Um exemplo notável é a história de Jeanne Calment, a mulher mais longeva da história, que viveu até a incrível idade de 122 anos. Seu segredo não estava em um regime complexo ou estilo de vida inatingível, mas em movimento simples e consistente. Calment andava de bicicleta bem depois dos 100 anos, um testemunho vívido do poder de permanecer ativo de uma forma que pareça natural e gratificante. Sua história não é uma exceção à regra, mas sim um farol, indicando o que pode ser alcançado quando o movimento se torna um hábito para toda a vida. Considere os pastores da Sardenha, uma região celebrada como uma zona azul devido à sua impressionante concentração de centenários. Essas pessoas percorrem distâncias significativas diariamente em terrenos acidentados, não por um senso de obrigação, mas porque está profundamente enraizado em seu modo de vida. Seus movimentos são significativos, intimamente ligados ao seu ambiente e consistentes ao longo de décadas. A conclusão é clara: optar pelo conforto do sofá pode custar anos preciosos de vida. Um estilo de vida sedentário não apenas torna uma pessoa letárgica temporariamente, ele acelera o processo de envelhecimento, tornando mais difícil recuperar a energia perdida. No entanto, a solução para esse problema é igualmente evidente. É preciso encontrar atividades que tragam alegria e torná-las parte integrante da vida diária. Isso pode incluir caminhadas diárias no parque, dançar ao som de sua música favorita, jardinagem, natação ou praticar yoga. A chave é a consistência e o prazer. O movimento deve ser visto como uma celebração das capacidades do corpo, em vez de uma punição. Pesquisas científicas apoiam isso. A atividade física regular melhora a circulação sanguínea, fortalece os ossos, eleva o humor através da liberação de endorfinas e melhora a função cognitiva. É uma defesa abrangente contra os efeitos devastadores do tempo. Mesmo atividades moderadas, como uma caminhada rápida de 30 minutos por dia, podem reduzir significativamente o risco de desenvolver doenças crônicas e aumentar a expectativa de vida. O atrativo desse princípio reside em sua acessibilidade. O movimento está disponível para praticamente todos, independentemente da idade, nível de condicionamento físico ou situação financeira. Uma terceira regra importante é manter e fortalecer o círculo social, pois a solidão representa uma ameaça oculta cujas consequências são subestimadas. Não se trata apenas de um sentimento passageiro de tristeza. O isolamento prolongado pode encurtar a expectativa de vida, com um impacto na saúde comparável ao de fumar um maço de cigarros por dia ou viver com excesso de peso. Em contrapartida, as conexões sociais atuam como um poderoso impulsionador, servindo como base para a longevidade e a energia vital. Para uma vida plena, é preciso investir intencionalmente em relacionamentos, formando uma rede social forte que possa apoiar nos momentos de alegria
e tristeza. A razão reside na natureza social dos seres humanos, cujos ancestrais sobreviveram unindo forças, deixando uma marca profunda na evolução. Os contatos sociais ajudam a reduzir os níveis de estresse, fortalecer a saúde mental e aumentar a resiliência física. Uma meta-análise abrangente, conduzida em 2010 pela Universidade Brigham Young, abrangendo 148 estudos e mais de 300 mil participantes, revelou que pessoas com fortes laços sociais tinham 50% mais chances de sobreviver durante um determinado período de tempo, em comparação com aquelas cujos laços eram mais fracos. Os fatos falam por si. Os relacionamentos não são apenas um complemento agradável, mas um fator que salva vidas. Voltemos nosso olhar para exemplos inspiradores de pessoas que conseguiram manter a vitalidade e prosperar na velhice. Lembremo-nos de George Burns, o brilhante comediante cujo humor e charme permaneceram intactos até seu 100º aniversário. O segredo de sua longevidade estava em estar constantemente cercado por amigos, colegas e risadas incessantes, o que o manteve engajado na vida e com energia inesgotável. Ou então, voltemos aos habitantes de Okinawa, uma região famosa por seus longevos. Seu segredo único reside na existência dos moais, grupos de amigos que se formam na infância e permanecem inseparáveis ao longo da vida. Esses grupos unidos oferecem apoio emocional abrangente, compartilham objetivos comuns e responsabilidade mútua. Os moais não são apenas uma associação social formal, mas sim um verdadeiro salva-vidas que protege cada membro do sentimento de solidão e perda, ajudando-os a enfrentar juntos as alegrias e superar as dificuldades da vida. Em contraste gritante com isso, estão aqueles que preferem o isolamento e o auto-isolamento. O isolamento social tem um impacto devastador não apenas no estado emocional, mas também acelera o declínio das funções cognitivas, enfraquece o sistema imunológico e aumenta o risco de doenças cardiovasculares e depressão. O abrangente estudo de desenvolvimento adulto de Harvard, que cobre o período desde 1938, demonstra de forma convincente que a qualidade dos relacionamentos aos 50 anos é um fator preditivo mais confiável de saúde e bem-estar aos 80 anos do que os níveis de colesterol ou a situação financeira. A solidão não é apenas uma ferida na alma, é um fator que pode encurtar a vida. Como é formado e mantido esse círculo social tão importante que é um pilar na vida de cada pessoa? Tudo começa com uma intenção consciente, pois relacionamentos fortes não surgem espontaneamente, mas exigem esforço e atenção constantes, especialmente no ritmo de vida moderno. Em primeiro lugar, vale a pena priorizar a qualidade, em vez da quantidade de conexões. Não busque uma extensa lista de conhecidos superficiais, quando alguns relacionamentos profundos e significativos podem trazer muito mais benefícios e alegria. É importante cercar-se de pessoas que inspiram, estimulam o desenvolvimento e compartilham valores comuns. Invista seu tempo e energia naqueles que valorizam sua presença e estão dispostos a apoiá-lo em qualquer situação. Em segundo lugar, a reciprocidade é um elemento-chave para relacionamentos saudáveis. Tome a iniciativa, não espere convites constantes. Seja ativo na manutenção do contato. Sugira um encontro para um café aromático, organize uma noite de jogos divertida, ou crie um clube do livro para discutir obras interessantes. Pequenos gestos de atenção, como uma breve mensagem de texto perguntando como a pessoa está, ou um telefonema para uma conversa casual, podem criar um impulso positivo no relacionamento. A comunicação regular transforma gradualmente simples conhecidos em amigos confiáveis e testados. Em terceiro lugar, a diversidade é um aspecto importante de um círculo social saudável. Apesar do valor da amizade testada pelo tempo, novas conexões abrem portas para novas perspectivas e oportunidades. Faça cursos e workshops diferentes, participe de atividades de voluntariado ou envolva-se em eventos comunitários para conhecer pessoas fora de seu círculo habitual.
Relações de amizade intergeracionais, como orientar um jovem ou aprender com um colega mais experiente, enriquecem a vida com novos conhecimentos e sabedoria. Quarto, ouse ser vulnerável. Relações humanas genuínas crescem a partir da abertura. Não exiba apenas uma fachada de bem-estar. Compartilhe medos secretos, sonhos acalentados e dificuldades da vida. Vulnerabilidade é uma ponte que fortalece a confiança e transforma conhecidos passageiros em laços duradouros e duradouros. Quinto, use a tecnologia com sabedoria. Para aqueles que estão separados pela distância ou limitados pelas circunstâncias, ferramentas modernas como videoconferências, chats em grupo e comunidades online tornam-se uma ponte salvadora. No entanto, é importante lembrar: as telas não devem substituir completamente a comunicação ao vivo. A presença física direta tem um poder único que não pode ser substituído. Sexto, seja generoso de espírito. Apoie aqueles ao seu redor, sem esperar um benefício imediato. Seja um ouvinte atencioso, alegre-se sinceramente com o sucesso dos outros e esteja presente em momentos de provação. Um ato generoso gera uma onda de bondade, fortalecendo os laços sociais e criando uma atmosfera de apoio mútuo. Sétimo, permaneça fiel aos relacionamentos, apesar dos conflitos. Não existem relacionamentos ideais. Desentendimentos e discussões são inevitáveis, mas fugir dos problemas não deve se tornar uma solução habitual. Pratique o perdão, busque um diálogo aberto e encontre maneiras de superar as diferenças. A resiliência em um relacionamento é um reflexo de sua resiliência na vida. Formar um círculo social forte não é um evento episódico, mas um processo contínuo que requer atenção e esforço constantes ao longo da vida. Mudanças significativas, como aposentadoria, mudança de residência ou perda de entes queridos, podem levar a uma redução dos laços sociais, o que destaca a importância de ser capaz de se adaptar a novas circunstâncias e restaurar contatos perdidos. Os benefícios de uma rede desenvolvida de conexões sociais são inestimáveis. É uma sensação de pertencimento a um grupo, a alegria de momentos compartilhados e a confiança de que você não está sozinho em seus problemas e alegrias. Imagine seu círculo social como um jardim que requer cuidado e atenção. Como um jardineiro, selecione cuidadosamente as sementes. Novos conhecidos, dedique-lhes tempo e atenção, e seu jardim crescerá e florescerá, presenteando você com calor e apoio por muitos anos. No mundo moderno, onde a independência é frequentemente exaltada, é importante lembrar que uma pessoa não pode se desenvolver plenamente no isolamento. Seu ambiente é seu apoio e fonte de força. Invista tempo e energia em relacionamentos com outras pessoas. Mantenha contato com amigos e familiares, e você verá sua vida se encher de cores vibrantes e energia vital, independentemente da idade. Alimente-se como se seu bem-estar futuro dependesse disso. A conhecida expressão "nós somos o que comemos" ganha um significado especial com a idade, especialmente após os 80 anos. Nesse período, o corpo se torna particularmente suscetível à qualidade dos alimentos consumidos, e a escolha dos alimentos pode fortalecer a saúde e a vitalidade ou acelerar o processo de envelhecimento. A comida não é apenas uma fonte de energia, mas um material de construção necessário para restaurar as células, manter o funcionamento dos órgãos e sistemas e, em última análise, determinar o estado de saúde e a qualidade de vida. O consumo constante de alimentos processados com excesso de açúcar refinado, gorduras nocivas e aditivos artificiais tem um efeito destrutivo no corpo, semelhante ao de um veneno de ação lenta. Isso leva ao aumento dos processos inflamatórios, estresse oxidativo e desenvolvimento prematuro de doenças relacionadas à idade, como doenças cardiovasculares, diabetes e declínio da função cognitiva. Em contrapartida, uma dieta baseada em alimentos integrais e naturais, ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e gorduras saudáveis,
pode fortalecer as defesas do corpo, prolongar a vida e manter a clareza mental e a atividade física até a velhice. Uma abordagem consciente à nutrição representa um investimento no futuro, no qual a pessoa mantém o vigor, a energia e uma mente afiada. Exemplos históricos e culturais demonstram claramente a importância de uma nutrição intencional. Um desses exemplos é a história de Li Qingyuan, um herbalista chinês que, segundo alguns relatos, viveu mais de 190 anos. Embora a veracidade dessas informações seja questionável, sua longevidade é atribuída a uma dieta estritamente vegetal, incluindo ervas ricas em nutrientes, como ginseng, bagas de gode e raiz de alcaçuz, bem como um estilo de vida moderado e equilibrado. Embora uma idade tão avançada possa parecer inacreditável, os princípios de sua abordagem estão alinhados com a compreensão científica moderna. Uma dieta baseada em alimentos naturais e não processados contribui para a restauração celular e a manutenção da saúde geral do corpo. Igualmente notável é a dieta mediterrânea, cujos benefícios para aumentar a expectativa de vida e reduzir o risco de doenças crônicas foram confirmados por inúmeros estudos. Este sistema alimentar enfatiza o consumo de grãos integrais, leguminosas, uma variedade de frutas e vegetais, nozes, azeite de oliva, bem como quantidades moderadas de peixe e vinho. Residentes de regiões como a Sardenha, na Itália, e Icaria, na Grécia, que fazem parte das chamadas zonas azuis, onde há uma alta concentração de pessoas com vida longa, tradicionalmente seguem dietas que são predominantemente baseadas em alimentos de origem vegetal, fontes de proteína magra e gorduras saudáveis, em oposição a alimentos processados. É importante notar que nessas comunidades a nutrição não é vista como uma restrição, mas sim como uma escolha consciente em favor da saúde. Eles abordam a comida como uma fonte de força vital e um meio de manter a saúde. Os dados científicos que apoiam o papel da nutrição no processo de envelhecimento também são bastante convincentes. Com a idade, o corpo humano perde a capacidade de absorver nutrientes de forma eficaz e os processos metabólicos diminuem. Nesse sentido, o consumo de alimentos com o máximo valor nutricional torna-se particularmente importante. Por exemplo, os antioxidantes, abundantemente encontrados em frutas e vegetais vibrantes, como mirtilos, espinafre e batata doce, combatem eficazmente o estresse oxidativo, um dos principais fatores do envelhecimento, que leva a danos nas células e no DNA. Os ácidos graxos ômega 3, presentes em peixes gordurosos, como salmão e sementes de linho, ajudam a manter a saúde do cérebro e a reduzir os processos inflamatórios, o que pode reduzir o risco de desenvolver a doença de Alzheimer e doenças cardiovasculares. A proteína, muitas vezes subestimada na dieta de idosos, desempenha um papel fundamental na manutenção da massa e força muscular. A sarcopenia, perda de massa muscular relacionada à idade, pode ser significativamente atenuada pelo consumo suficiente de fontes de proteína de alta qualidade, como leguminosas, lentilhas, ovos e carne magra. A fibra, abundantemente encontrada em grãos integrais e produtos frescos, apoia a saúde intestinal, que, de acordo com os dados científicos mais recentes, está intimamente ligada à função imunológica e até mesmo à regulação do estado emocional. Ao mesmo tempo, o consumo excessivo de alimentos processados tem um efeito negativo no microbioma intestinal, causa flutuações acentuadas nos níveis de açúcar no sangue e promove o desenvolvimento de inflamação sistêmica, que mina gradualmente a saúde. Pessoas que atingem a velhice, como mostram estudos sobre longevidade, raramente seguem dietas da moda ou contam calorias obsessivamente. Em vez disso, praticam a alimentação consciente, consumindo alimentos para sustentar a vida e a energia, e não para satisfazer desejos passageiros. Isso não significa renunciar aos prazeres. Muitos longevos apreciam a comida, vendo as refeições como um importante ritual social e cultural. Em Okinawa, no Japão, conhecida como uma zona azul de longevidade, existe o princípio
Hara Hati Bu, que incentiva a comer até 80% da saciedade, promovendo a moderação sem comprometer o prazer gastronômico. Os pratos ali se destacam pela variedade de cores e ingredientes, com abundância de vegetais locais, tofu e uma pequena quantidade de peixe, refletindo um equilíbrio que apoia tanto a saúde física quanto a mental. Para colocar esse princípio em prática, vale a pena começar revendo sua abordagem à alimentação. Opte por alimentos naturais e minimamente processados. Em vez de ceder às tentações do fast food e dos lanches açucarados, preste atenção às saladas coloridas, sopas nutritivas e pratos de cereais. Mergulhe no mundo das ervas e especiarias, que não apenas enriquecem o sabor dos pratos, mas também possuem poderosas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Cúrcuma, alho e alecrim se tornarão seus fiéis aliados nesse caminho. Crie sua dieta, buscando variedade para garantir que seu corpo receba um espectro completo de nutrientes essenciais. Sempre que possível, prefira produtos locais ou tente cultivar suas próprias ervas e vegetais, fortalecendo assim sua conexão com o que você come. E não se esqueça da importância da companhia. Refeições compartilhadas com entes queridos podem aumentar os benefícios emocionais e psicológicos de uma alimentação saudável, pois as conexões sociais também são parte integrante da vida dos longevos. Na base de uma vida longa e plena reside uma verdade simples, mas profunda. Ter um propósito é o elixir mais poderoso para a longevidade. Qual o sentido de almejar 100 anos ou mais se cada dia parece vazio, sem significado e direção? Um profundo e pessoal senso de propósito não é apenas um slogan motivacional, mas um motor fundamental de energia física, mental e emocional. É a faísca que te levanta da cama, a bússola que indica o caminho e o combustível que mantém o espírito diante dos desafios da vida. O quinto e último segredo para uma vida plena e longa reside em encontrar seu porquê mais profundo, aquele propósito de vida que pulsa em uníssono com cada batida do seu coração. É importante entender que esse propósito não precisa estar ligado a grandes realizações ou transformações globais, embora para alguns possa ser uma vocação. Trata-se mais de definir o que preenche sua vida de significado e a torna valiosa. Pode ser dedicar-se a criar filhos, alcançar maestria em uma atividade que você ama, participar ativamente da vida da comunidade local ou simplesmente saber como trazer alegria e positividade para os outros. Inúmeras pesquisas científicas comprovam que pessoas com um forte senso de propósito tendem a viver mais e a manter uma boa saúde. Por exemplo, um estudo realizado pelo Centro de Doenças de Alzheimer Rush descobriu que aqueles que estão conscientes de seu propósito na vida têm um risco significativamente menor de desenvolver a doença de Alzheimer e um processo mais lento de declínio cognitivo. Outro estudo publicado na conceituada revista médica The Lancet mostrou que idosos com um propósito de vida apresentam níveis mais baixos de mortalidade, mesmo levando em consideração fatores importantes como bem-estar material, nível de escolaridade e condição física geral. A impressão que se tem é que ter um propósito não apenas torna a vida mais interessante e significativa. Ele tem um efeito fortalecedor ativo no corpo e na mente, protegendo-os dos efeitos destrutivos do tempo e da doença. A história de Fauja Singh, um homem que, aos 100 anos, não apenas existia, mas continuava a conquistar distâncias de maratona, é um exemplo vívido do poder do espírito humano. Nascido na Índia, em 1911, Singh começou a correr apenas no crepúsculo de sua vida, quando a dura perda de sua esposa e filho o mergulhou em um abismo de tristeza. No entanto, foi a corrida que se tornou sua tábua de salvação, não apenas apoiando sua saúde física, mas também dando sentido à sua existência. Singh via sua missão não apenas em alcançar resultados esportivos, embora seu atletismo fosse admirável. Ele procurou inspirar os outros, especialmente a geração mais jovem, a escolher um estilo de vida saudável e a desenvolver resiliência diante das adversidades da vida. Esse nobre objetivo lhe deu o incentivo para treinar duro, expandir seus próprios limites e participar de competições
com um sorriso constante no rosto, irradiando uma determinação inabalável. A trajetória de vida de Singh serve como confirmação de uma verdade inegável. Ter um propósito não apenas aumenta a longevidade, mas também preenche a vida com significado autêntico. O conceito japonês de Ikigai oferece outra perspectiva para entender o segredo da longevidade e da felicidade. Essa noção, aproximadamente traduzida como razão de ser, implica encontrar aquele ponto de equilíbrio onde se cruzam paixões pessoais, talentos, valores e as necessidades do mundo ao redor. Em Okinawa, uma ilha que faz parte das chamadas Zonas Azuis do planeta, onde se observa a maior concentração de pessoas com vida longa, o Ikigai é parte integrante da cultura. Para alguns moradores de Okinawa, o Ikigai reside em cuidar do jardim que alimenta suas famílias. Para outros, em ensinar artesanato tradicional ou transmitir sabedoria de vida para a geração mais jovem. Os okinawanos não percebem o propósito como algo elevado e inatingível. Eles vivem isso todos os dias, entrelaçando-o na trama de sua vida cotidiana. Essa dedicação silenciosa a algo maior do que eles mesmos é um fator-chave que determina não apenas sua longevidade, mas também seu alto nível de satisfação com a vida. As aspirações de uma pessoa são multifacetadas e mutáveis, como a corrente de um rio. Para alguns, a estrela guia é criar uma geração digna e, em seguida, transmitir sabedoria e experiência para os outros, servindo desinteressadamente à sociedade. Outros dedicam-se inteiramente à arte, à ciência ou à fé, encontrando nisso uma fonte de inspiração e autorrealização. Lembremo-nos da surpreendente história de Anna Mary Robertson Moses, conhecida mundialmente como Vovó Moses. Ela descobriu seu talento para a pintura quando já tinha cerca de 80 anos, após uma longa vida dedicada aos cuidados com a fazenda e a família. Suas telas coloridas, repletas de calor de memórias e amor pela vida, conquistaram os corações das pessoas em todo o mundo. Ela continuou a criar, mesmo depois de ultrapassar os 90 anos, movida por um desejo incessante de compartilhar sua visão única do mundo. E mesmo aos 100 anos, ela não largava o pincel, seu espírito permanecia tão indomável porque ela sabia para que vivia. Sua biografia é uma prova clara de que o propósito pode mudar com o tempo, e nunca é tarde para encontrar sua verdadeira vocação. Encontrar o seu porquê não é uma tarefa fácil, especialmente no mundo moderno, onde a eficiência, e não o significado, é fundamental. Isso requer uma profunda autoanálise e honestidade consigo mesmo. Pergunte-se: o que me enche de energia e alegria? O que eu quero trazer para este mundo, mesmo que seja o mais insignificante? Do que me arrependerei se nunca tentar? As respostas a essas perguntas o ajudarão a obter clareza e determinar a direção de sua vida. Para algumas pessoas, um ponto de referência na vida surge de uma conexão profunda com entes queridos. O desejo de ser um suporte confiável para a família ou amigos leais. Outros veem sua missão na autoexpressão criativa, no serviço desinteressado à sociedade ou na busca incessante por novos conhecimentos e descobertas. Não existe uma resposta única e universal que sirva para todos. No entanto, o próprio processo de busca desse propósito desejado torna-se uma atividade poderosa e de afirmação da vida, preenchendo a existência com significado e energia. É uma jornada fascinante que leva uma pessoa a uma profunda autoanálise, à exploração de seus valores mais íntimos e paixões verdadeiras, bem como a reflexões sobre o legado que gostaria de deixar neste mundo. Os benefícios de estar ciente de seu propósito vão muito além de abstrações filosóficas. Do ponto de vista fisiológico, isso atua como um escudo confiável, protegendo o corpo dos efeitos destrutivos do estresse. Ter um propósito dá à pessoa uma sensação de controle sobre sua vida e uma compreensão clara da direção do movimento, o que, por sua vez, ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que, quando exposto por um longo tempo, pode minar a saúde.
O propósito também ajuda a aumentar a resistência às adversidades da vida, ajudando a se recuperar mais rapidamente dos contratempos e seguir em frente. Sejam problemas sérios de saúde ou uma perda pessoal difícil, ter um propósito incentiva um estilo de vida mais saudável. Quando uma pessoa tem uma boa razão para viver, é mais provável que se alimente adequadamente, mantenha-se fisicamente ativa e fortaleça os relacionamentos com as pessoas ao seu redor. Do ponto de vista psicológico, o propósito ajuda a combater a solidão e a depressão, que são fatores de risco significativos para a morte prematura. Essencialmente, o propósito é uma força holística que une corpo, mente e alma em uma busca harmoniosa pela longevidade e uma vida plena. Quando uma pessoa busca inspiração e direção na vida, um passo sábio é recorrer à experiência daqueles que já percorreram um caminho longo e rico. Os habitantes da Sardenha, cuja terra é famosa pela longevidade e é uma das chamadas zonas azuis do planeta, muitas vezes veem o sentido de sua existência no papel de guardiões das tradições, mentores da geração mais jovem e anciãos da comunidade. Eles permanecem como uma parte essencial da vida, transmitindo a sabedoria das gerações, compartilhando histórias fascinantes e continuando a contribuir para o bem-estar geral, como cuidar do gado. Um efeito semelhante é observado em voluntários que dedicam seu tempo a causas que lhes tocam o coração. Independentemente da idade, eles relatam um aumento de energia e uma sensação de plenitude na vida. Mesmo pequenas, mas regulares ações, como escrever cartas, transmitir habilidades valiosas ou participar do reflorestamento de sua terra natal, podem se tornar uma base sólida para um senso de importância e pertencimento a algo maior. O principal é manter a constância em seus esforços e escolher atividades que inspirem genuinamente e acendam o fogo interior.